nós precisamos confiar na força do Senhor. Esse é o nosso segundo ponto. Confiar na força do Senhor. Eu acho interessante, né? O povo estava vivendo uma situação apertada, era difícil mesmo, né? Imagina assim, Betim e Pará de Minas fala assim, nós vamos invadir Florestal, né? Betim fala, nós vamos invadir Florestal. Aí ele fala assim, como é que vai ser? Cerca Betim, cerca Florestal, todos os lados, Pará de Minas cerca de lá, Betim cerca de cá, e fala assim, daqui a pouco nós vamos entrar aí. Não entra ninguém, não sai ninguém. E quando vai ser? Não, vai ser daqui a pouco, né? O exército de Betim está lá, o exército de Pará de Minas está aqui, a gente não pode sair nem para lá e nem para cá. E assim, sabe como é que a gente viveria nesse período? Assustados, com medo, muito medo. Tinha um exército do lado de fora de Jerusalém que ameaçava invadir a cidade a qualquer momento. Eles viviam isso, eles viviam o medo. E Deus chega com a palavra e fala assim, confie em mim, confie na minha força, confie no meu poder. E o povo, talvez eles chegassem assim por cima da muralha e viam o exército babilônico, eles falavam assim, a gente não vai conseguir. Eles olhavam para Israel, reino do norte, já conquistado, né? Eles falavam assim, a gente não vai conseguir. Vamos ver isso no texto? Jeremias 42, isso é interessante. Jeremias 42. Versículos 18 e 19. A determinação de Deus. Jeremias 42, 18 e 19. Diz assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, como se derramou a minha ira, o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito, sereis objeto de maldição, de espanto, de desprezo, de opróbio, e não vereis este lugar. Falou-vos o Senhor, ó resto de Judá, não entreis no Egito, tende por certo que vos adverti hoje. Deus fala com o povo assim, o que Deus fala com o povo? Não entra no Egito. O povo estava querendo fugir, sabe para onde? Para o Egito. O Egito vai nos proteger. E quantas vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente como filho fala assim, vou lá para o meu pai pode me proteger. A gente fala assim com uma pessoa mais destacada na nossa sociedade, eu vou até ele pode me garantir, né? A gente faz isso, né? E o povo, ele fez isso. Vamos para o Egito. O Egito já tinha sido uma nação forte, tinha caído, estava se reerguendo. Eles falam assim, o Egito pode nos proteger. E sabe por que eles pensavam assim? Porque eles não confiaram na força do Senhor. Não confiaram na força do Senhor. E capítulo seguinte, 43, tem a resposta do povo. Aqui, 42, a advertência do Senhor. Não entrem na terra do Egito. Vos adverto, não entrem. E no final, capítulo 43, na verdade, no final dessa parte, versículo 7, diz assim, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram a Táfnis. Deus fala com eles assim, não entrem na terra do Egito. E sabe o que eles fazem? Entraram na terra do Egito. E quantas vezes, meus queridos, essa mensagem é para mim. Quantas vezes Deus fala para mim assim, não vai que você vai quebrar a cara. E sabe o que acontece? Eu vou. E sabe o que acontece? Eu quebro a cara. É assim. Deus age no meio do seu povo. E Deus fala com o povo de forma clara. Não vá para o Egito. Confiem na minha força. Eu vos livrarei das mãos dos caldeus, dos babilônios que vêm sobre vocês, igual gafanhotos. Eu vou vos livrar. E o povo não acredita. O povo desobedece. E muitas vezes nós somos assim, desobedientes à palavra do Senhor, à voz do Senhor. A gente precisa entender isso. A gente precisa viver isso. E a gente precisa buscar isso. E o último ponto da desobediência, para a gente entender as bênçãos da obediência,
E por que que o povo não obedeceu? E por que que muitas vezes nós não obedecemos? É porque eles confiaram na força dos homens. Eles não confiaram na força de Deus. Eles confiaram na força dos homens. Eles olharam para o Egito e pensaram assim: o Egito pode nos proteger. E eles olharam para Deus e eles falaram assim: Deus não pode nos proteger. Olha só, essa é a realidade, é esse o contexto. Deus fala com eles assim: não vão para o Egito. E sabe o que eles falam assim? Não, nós vamos para o Egito. E ainda, sabe o que eles fazem? Ainda leva o profeta. Fala assim, ó, ainda você vai com a gente ainda, né? Pega o profeta e leva o profeta ainda. Né? Jeremias passa por isso, né? Essa falta de confiança no Deus vivo, no Deus que abriram o mar para que eles pudessem atravessar em terra seca. Um Deus que os havia livrado do cativeiro egípcio. Uma coisa interessante nessa situação é que o povo, eles já haviam passado pelo cativeiro lá do Egito, já tinham passado por isso, mas foi um cativeiro diferente. Eles entraram no Egito, eles não entraram como cativos, desceram como uma família José, né? A família de Jacó desceu encontrar com José, e eles desenvolveram, prosperaram, cresceram, até que o faraó morreu, entrou um faraó que não conhecia a José, e aí sim eles passaram a ser escravos, né? Aqui, esse cativeiro durou menos, 70 anos, mas foi um cativeiro mais duro. Os babilônios, quando eles chegavam, eles sabiam disso. E isso aconteceu. Capítulo 52 termina dessa forma, né? De Jeremias, quando eles entram em Jerusalém. Sabe o que eles fizeram? Destruíram a cidade, derrubaram o muro. Eles mataram os homens que tinham condição de lutar. Todos, mataram todos, né? Pegaram os sábios, né? E levaram para a Babilônia. Daniel foi um, né? Daniel e seus amigos pegaram os melhores e levaram. Deixaram alguns fracos na cidade, com a cidade queimada, destruída. Entraram no templo e assim, eles não levaram os utensílios. O capítulo 52 fala assim que eles levaram a prata e o ouro. Eles não tinham reverência ao Senhor. Eles levaram tudo, eles destruíram tudo, mataram todos. E assim, o povo tinha medo, porque o povo não confiava no livramento do Senhor. O povo confiou na força, né? na força do Egito, na força dos homens. E assim, trazendo isso para a nossa vida, quantas vezes nós confiamos na nossa força? Quantas vezes nós confiamos na nossa força? Quantas vezes nós confiamos na nossa inteligência? Quantas vezes nós confiamos na nossa capacidade? Quantas vezes nós confiamos que nós nos livraremos dos males que nos cercam? E nós não confiamos no Senhor poderoso, que pode todas as coisas. Mas a gente luta com todas as nossas forças. Quando a gente não consegue, a gente vai lá, né? Oh, Deus, agora é com o Senhor, né? A gente tem que fazer o contrário, como Lutero fazia, né? A gente tem que fazer o contrário. Em primeiro lugar, o Senhor. E aqui, o povo deixou, em último lugar, o Senhor. Vamos descer para o Egito. O Egito vai nos proteger. O Egito é uma nação forte, está se reerguendo. Eles vão conseguir desafiar os babilônios, os caldeus. Nós não podemos, né? Olha só, o desprezo ao Senhor, a desobediência. E no capítulo 46, versículos 24 a 26, o povo desceu para o Egito. E vem a palavra de Deus contra o Egito. Deus fala assim: não vai ser o Egito que vai te salvar, ó Jerusalém, ó Judá. Não vai ser o Egito. O Egito precisará de ajuda também, porque o Egito também será cativo. 46, 24 a 26. Só para a gente entender o contexto. A filha do Egito está envergonhada. Foi entregue nas mãos do povo do norte. Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu castigarei a Amon, de No, a Faraó, ao Egito, aos deuses, aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele. Entregá-los-eis nas mãos dos que lhes procuram a morte.
nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos, mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Sabe o que aconteceu com o Egito? Foi entregue nas mãos de Nabucodonosor. Da mesma forma como o povo de Deus que buscou refúgio no Egito. Então, meus queridos, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa força, ela está exclusivamente no Senhor. Não está nas mãos de nenhum homem. Nenhum homem tem autoridade sobre nós, como povo de Deus. Nós devemos ouvir exclusivamente a voz do Senhor. E tanto que Deus falou ao seu povo, e esse povo foi um povo desobediente e sofreu as consequências da desobediência. Um cativeiro duro, 70 anos, da forma que o profeta havia falado. Vocês não vão obedecer? É cativeiro, é 70 anos de cativeiro pela desobediência, de morte, de vergonha, é isso, o opróbrio. Tudo isso que Deus havia prometido pela falta de confiança aconteceu. E a história, meus queridos, ela é escrita para que a gente se desvie dos caminhos ruins, para que a gente se desvie dos caminhos ruins. E a gente precisa entender, se o povo foi desobediente e sofreu as consequências, nós precisamos ser obedientes para poder receber as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Porque quando a gente olhar e pensar, é impossível, para Deus não é impossível. Se o exército é maior, não importa. Às vezes Deus vencia exércitos. Sabe como que Deus vencia os exércitos inimigos? Não era com guerra, com trombeta. Não foi assim com Josué? Deus vencia os exércitos com trombeta. Perseguiam? Vai atrás, né? O exército do faraó, sabe como foi derrotado? Afogados no mar. É assim, né? A gente precisa confiar. A nossa proximidade com o Senhor vai nos fazer confiar na força, no poder do Senhor e desprezar o poder e a soberania dos homens nas nossas vidas, porque nós somos povo de Deus. Ouçamos a voz do Senhor nas nossas vidas. Deus quer, né, na aliança com o seu povo, obediência à sua palavra. Proximidade e confiança são requisitos para que nós usufruamos dessa aliança, que nós possamos hoje, como povo de Deus, ouvir o seu chamado, obedecer a sua palavra, para que se cumpra em nós, a bênção da confiança, a bênção da obediência. E Deus nos repute merecedores da sua graça e da sua misericórdia. Que Deus possa abençoar a sua vida, ter falado ao seu coração, e que a tristeza do profeta por não ter sido ouvido naquilo que Deus o determinou, seja longe de nós fazer isso, de entristecer o coração do Senhor, de entristecer o Espírito Santo de Deus. Não está longe, está em nós, onipresente, que nós possamos viver dessa forma. Obediência ao Senhor em todos os seus preceitos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor insiste conosco em todos os momentos. Que o Senhor possa nos ensinar, Senhor Deus, a caminhar não de acordo com a nossa vontade, mas a caminhar, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade para as nossas vidas. Que os nossos ouvidos estejam abertos, Senhor Deus, àquilo que o Senhor tem dito para nós, que nós possamos entender, que nós possamos, Senhor Deus, obedecer, que nós possamos confiar no Senhor, estarmos cada dia mais próximos do Senhor. Livra, Senhor Deus, de nós o sofrimento. Livra, Senhor Deus, de nós o lamento, como o Senhor fez na vida do teu profeta, restaurando a vida dele, Senhor Deus, cuidando da vida dele, diante dos perigos de prisão, de morte, de ameaça. Senhor Deus, guarda o teu povo, guarda cada um de nós, e que nós possamos viver, Senhor Deus, na confiança plena do Senhor, e usufruir aquilo que o Senhor tem para nós, como povo do Senhor, as bênçãos da desobediência, a bênção da obediência nas nossas vidas, a confiança no Senhor, seja para todo sempre, para a honra e glória do teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor Deus. Que Deus
nos abençoe.